A gente vai dar seguimento agora, continuidade com a nossa próxima mesa. Como eu tinha dito no nosso painel na parte da manhã, no momento em que eu anunciei os temas, a ideia aqui é a gente falar um pouco das experiências práticas, dos casos concretos, daquilo que efetivamente já está acontecendo e com as pessoas que estão com a mão na massa nos projetos de educação conectada, com os projetos de digitalização de escolas, de estudantes, e tentar, a partir dessas experiências e dessas lições, trazer algumas referências para aquilo que pode ser implementado e definido em termos de políticas públicas. Esse nosso debate agora vai contar com atores de diferentes segmentos. A gente vai ter a participação do CIEB. O CIEB é uma das entidades que tem atuado aí de maneira mais proativa no sentido de desenvolver políticas e ações de educação conectada. Quem vai participar conosco é a Júlia Santana, que é diretora-presidente do CIEB. A Júlia, ela também já foi, me corrija se eu estiver errado, Júlia, você já foi secretária, né, de Estado na área de educação, então viveu também a experiência prática de tentar colocar essas políticas de educação conectada em funcionamento. A gente vai ter a participação da Lia Glass. A Lia também é nossa sócia remida aqui, cofundadora desse evento desde o ano passado. Foi uma pessoa que me ajudou muito a tentar entender esse ambiente, e a Fundação Telefônica Vivo está aí na linha de frente, inclusive depois que a Lia assumiu a presidência da Fundação no ano passado. Eles tiveram um direcionamento de enfatizar ainda mais as atuações na área de educação, então ela vai falar um pouco sobre isso. A gente vai ter a participação do Marcos Bitelli. O Bitelli, para quem não conhece ele de outros eventos nossos, é um dos maiores especialistas em direito das comunicações. No entanto, ele tem como atividade paralela ser também o presidente da Fundação Porto Seguro. Para quem não conhece, o Colégio Porto Seguro é um dos principais colégios de São Paulo. E há muito tempo eu converso com ele sobre educação também, né? A gente troca figurinhas e tudo mais, mas sempre a prioridade das nossas conversas são os temas relacionados a direito das comunicações. Aí esse ano surgiu a oportunidade de finalmente eu trazer o Bitelli, que é o meu advogado favorito e amigo de longuíssima data, para falar de educação. Então ele vai compartilhar um pouco a experiência da Fundação Porto Seguro e o que tem sido feito numa escola que, obviamente, é uma escola de elite, uma escola privada, que tem recursos bastante significativos para a atuação na área digital, como é de se esperar, mas que também tem um projeto social importante e que pode compartilhar conosco justamente como é que foi essa experiência de transpor o aprendizado no mundo privado para um mundo em que você está lidando com carências muito maiores, em que você tem que lidar com o setor público, em que você tem que dialogar com operadoras com o objetivo justamente de cumprir uma tarefa de interesse público, não uma política pública especificamente, mas uma tarefa de interesse público. A gente tem também nessa mesa a participação do Francisco Soares, ou Francisco Soares Giacomini, eu chamo ele de Giacomini já há muito tempo, mas o Chico é um amigo também de longa data. Ele é vice-presidente de Relações Institucionais e Governamentais da Qualcomm, também apoiador desse evento desde o começo, desde a primeira edição. A Qualcomm tem atuado de uma maneira bastante incisiva e bastante intensiva no desenvolvimento de tecnologias de conectividade em escolas. Para quem não sabe, né, a Qualcomm é talvez aí a principal detentora de propriedade intelectual no mundo do 4G e do 5G, desenvolve os principais processadores aí que estão embarcados nos celulares, tablets e notebooks para conexão 4G e 5G, fora 1 milhão de outras coisas que eles fazem também, uma das principais empresas de tecnologia do mundo. E a gente vai ter também a participação do Tomás Fux. O Tomás é presidente do Instituto Escola Conectada, também presidente da Datorá. O Tomás também participou conosco no ano passado. A iniciativa Escola Conectada é uma iniciativa que surgiu independente de políticas públicas, como uma iniciativa coordenada pela iniciativa privada, para fazer com que provedores de acesso ajudem nos projetos de educação em escola.
já trouxe um pouco do trabalho deles no ano passado, e esse ano a gente fez questão de trazê-los novamente para avaliar, né, o que, na visão deles, o que evoluiu de um ano para o outro do ponto de vista de políticas de conectividade, de que maneira que a iniciativa privada abraçou essas políticas de conectividade. Então, esse é o perfil que a gente vai ter agora na nossa mesa. A gente combinou com a Júlia que o CIEB ia trazer uma apresentação para a gente de referência para que a gente pudesse ter, num cenário ideal, né, o que seria uma boa política de conectividade, né? O que seria, num mundo perfeito, que a gente sabe não é o nosso mundo e nunca vai ser, mas o que seria, num cenário ideal, uma boa política de conectividade, uma boa implementação de uma estratégia de digitalização em escolas. Então, Júlia, eu queria te convidar para vir fazer essa apresentação e depois a gente monta o restante da mesa. Peço uma salva de palmas para a Júlia Santana. Obrigado pela participação. Pessoal, eu estava brincando dizendo que eu estou num mundo novo agora aqui com vocês. Fico muito satisfeita, Samuel, de estar compartilhando com vocês a experiência do CIEB. Eu assumi o CIEB recentemente. Eu era secretária de Educação em Minas Gerais por 3 anos e meio, 4 anos. E antes eu fui subsecretária de Infraestrutura e Tecnologia na Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. Então, esse tema sobre o qual a gente está ouvindo muito falar aqui é um tema em que eu trabalhei do outro lado, né, na implementação. O CIEB é uma instituição... Vamos ver se... Como é que passa aqui? No meio? Aperta no meio? O play. Não, é o vermelhinho? Ou do meio, foi. O CIEB, então, é uma instituição, é uma organização sem fins lucrativos, né, que lidera esse tema da cultura de inovação no terceiro setor. E eu acho que muitos de vocês tiveram a alegria de conhecer a minha antecessora, Lúcia Delanhello, que é uma pessoa, uma referência no mundo da educação e da tecnologia, da inovação. A gente chega no CIEB, então eu brinco dizendo que assumi o CIEB com uma onda, com a prancha virada para que se consiga pegar essa onda da conectividade e da tecnologia nas escolas públicas brasileiras, muito bem posicionada, em que o CIEB traz essa visão de 4 dimensões, né, em que a gente tem a visão estratégica e planejada, com um currículo e práticas pedagógicas muito sólidas, né, uma equipe escolar de professores, gestores e lideranças na secretaria bem capacitada, sensível aos temas da tecnologia, né? Recursos educacionais digitais em uso, e aí a gente faz uma referência tanto aos pedagógicos, quanto também aos educacionais, quanto também aos de gestão pedagógica. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês a experiência, estando do outro lado, como é que é esse mundo, né, de secretarias, o que falta muito ainda nas secretarias de educação para fazer essa roda rodar, e ter equipamentos e conectividade adequada nas escolas, né? Sem uma dessas 4 dimensões, a gente realmente tem peças que não estão fazendo sentido. Chegar à conexão antes de chegar à formação de professores, né? As competências digitais, deixa a infraestrutura bonita, mas a gente não sabe o que oferecer, e o oposto também é muito complicado, né? Se você faz um processo de desenvolvimento de formação de professores e a conectividade não chega, os equipamentos não chegam, gera, né, uma frustração muito grande dentro das secretarias. O CIEB implantou, e muitos de vocês provavelmente já conhecem, o Guia do TEC Diagnóstico, que é a nossa principal ferramenta para se compreender a evolução dessas 4 dimensões dentro das escolas públicas brasileiras. Nós fizemos uma coleta, essa ferramenta foi utilizada durante o período de implementação da PIEC, da Política Educação Conectada, que estabeleceu que as escolas fizessem o preenchimento desse diagnóstico, que foi extremamente positivo. Até o fim do ano passado, nós tivemos um preenchimento de, salvo engano, vou dizer aqui para vocês, 75% das escolas públicas brasileiras fizeram esse preenchimento. Então, esse diagnóstico que a gente tem aí é um diagnóstico bastante fiel a essa realidade
infelizmente, né, da nossa rede pública nacional. Tivemos a percepção que já houve evoluções, o Samuel me falou que ia ser importante a gente falar um pouquinho de quais foram as evoluções já recentes nesse processo de amadurecimento das escolas públicas brasileiras em relação ao uso de tecnologia, e a gente vê que esses dados autodeclarados, né, dos diretores de escola mostravam uma evolução ali, onde vocês veem, essa nota vai até 4, onde vocês veem o 2,6 em relação à visão, né? Anteriormente, num corte de 2019, estava em 2,1. Né? Em competências, o 2,3 estava 1,9. Né? Em recursos educacionais digitais, houve uma queda, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a nossa interpretação do que pode acontecer aqui para conseguir alavancar esses recursos educacionais digitais. E a infraestrutura está estável. E essa pausa é uma pausa proposital. Né? A gente vê que falta muito ainda, mas há uma necessidade muito grande, e eu fiquei muito feliz de ouvir o fim da mesa anterior, dessa urgência, né? Da necessidade da gente conseguir avançar com esse processo de infraestrutura, tanto no que se fala de conectividades e também equipamentos. Como eu disse para vocês, né? Eu venho de uma operação muito complexa. Eu era secretária de uma rede que tem quase 4.000 escolas, eu era secretária de uma rede que tem quase 4.000 escolas, 1,7 milhão de alunos, 200 mil professores. E eu não tinha recurso, sendo secretária de educação, para fazer contratação de conectividade. Eu vivia de PIEC, e de banda larga nas escolas. Eu sou uma das especialistas de banda larga nas escolas. Né, Ana? A gente sofreu muito estando nesses lugares porque a gente tinha estabelecido e é determinado por lei que o provimento da conexão é por ali. E se vem uma terceira solução a partir de uma nova possibilidade, você que é o ordenador de despesa vai gastar e fazer uma contratação por uma terceira possibilidade, sendo que há 2 regulatórias para que você efetivamente use o recurso. Então, eu estou quebrando um pouco o protocolo aqui, porque eu vim representando o CIEB, mas eu estava me coçando muito ali assistindo, Samuel, a importância de dizer para vocês o seguinte: é urgente, extremamente importante que a gente traga para esse debate os secretários estaduais e municipais de educação. O MEC está fazendo um lindo trabalho nesse processo, mas assim, é importante que essas pessoas, esses implementadores, digam a vocês: não há dinheiro do lado de lá. Essa pausa é também dramática. Né? Nesse período em que eu fui secretária, a gente conseguiu alavancar o IDEB, trouxemos a maior nota de IDEB do ensino médio para a rede estadual de Minas Gerais, conseguimos ser bem avaliados numa avaliação da FGV sobre educação remota. Eu tinha alunos da situação muito delicada do Vale do Jequitinhonha e a classe média alta usando as escolas em Pouso Alegre, no sul de Minas. É uma rede muito díspare. É como é no Brasil, né, Ana? Muito provavelmente, no resto de todo o Brasil. Dizem que Minas Gerais representa isso. E esse secretário não tinha dinheiro. Esse secretário buscava o Ministério Público Federal para dizer: e o banda larga nas escolas? E a PIEC? Né? Então, vai ser fundamental que a gente atenda aquela coluna verdinha ali e que essa solução venha de uma mesa conversada, né, em que esse agente, que é o operador, que a gente falava muito, né, a Cris falou disso muito, eu fiquei muito feliz também de conhecer o secretário Max, que é esperado, né, que a gente tenha as lideranças estaduais e municipais liderando esse processo, desculpem a redundância, há que se considerar: não há dinheiro do lado de lá. Certo? Vai ser muito importante a gente estar com isso em mente, porque a gente vai precisar encontrar essa solução juntos. Né? Vai ser fundamental. Vamos ver se... Para onde eu tenho que apontar? Foi. Então, assim, no CIEB, a gente tem aquele diagnóstico que eu trouxe para vocês e a gente precisa fazer esse contato individual com cada uma das redes, ou, obviamente, também em conjunto, através de consórcios e com uma aproximação muito grande com o MEC também, para conseguir encontrar as soluções em que a gente vai dar escala para se aproximar desse secretário e dizer:
isso é um pouco o que eu fui naquele momento em que a Lúcia Delanhalo me dizia assim, Júlia, olha só como é que está a realidade da sua rede. Eu dizia, puxa, é verdade, mas eu não tenho dinheiro. Né? E eu preciso fazer um processo, garantir que haja contratação, garantir que haja essa solução. Então, já vou contar para vocês um pouquinho, ao fim da minha apresentação, está sendo montada uma coalizão, existe uma coalizão de tecnologia no terceiro setor, em que a gente busca estruturar, essa jornada está estruturada a partir desse caminho guiado, né, para um avanço de cada uma das secretarias nessas 4 dimensões. A partir de um diagnóstico inicial, a secretaria verifica, né, a sua maior fragilidade. É a infraestrutura? É a parte da visão, né, do estabelecimento de um currículo em que a tecnologia esteja integrada a esse currículo? Não, é a solução, a parte de solução de recursos digitais, educacionais digitais, é a parte de formação de professores. Né? A partir daí, a gente consegue, com esses materiais de aprofundamento, essas oficinas em que a gente trabalha de forma mais próxima às equipes e essas reuniões técnicas, fazer esse trabalho para que nenhuma dessas dimensões seja esquecida. Certo? Então, é fundamental que a gente consiga fazer esse avanço, considerando o setor das telecomunicações e todos os setores que estão ao redor disso, né, do terceiro setor, todas as fundações, as instituições que estão envolvidas nisso, né, fazer um trabalho muito próximo ao MEC também, dando todo o subsídio necessário no que for possível, para que a gente consiga fazer com que essas 4 dimensões cheguem à sala de aula no mesmo momento. Mas a gente precisa entender uma coisa. Os secretários de educação nacionais têm restrições e que a gente precisa conhecê-las. Né? Eu fiquei super feliz com o que a Cris trouxe aqui. Né? É fundamental que a gente consiga ajudá-los nesse processo de planejamento da sua jornada em direção a essa maturidade no uso de tecnologia. Aí a gente trouxe 2 exemplos de redes que vêm sendo acompanhadas pelo CIEB, né, a rede estadual do Espírito Santo e Indaiatuba, em São Paulo, com 2 pessoas, né, 2 representantes, o secretário adjunto, no caso do município, e um técnico da secretaria do Espírito Santo, que mostram, né, como é importante, muitas vezes, a gente conseguir parar, né, fazer um bom planejamento, compreender esse raio-x, entender o que mais nos falta e conseguir estruturar um plano, gente, muito prático e muito aplicado de evolução nesse processo. Né? Eu fiz questão de trazer para vocês aqui coisas muito próximas, né, da sala de aula, porque a gente ainda não solucionou o problema de conectividade e diz que precisa resolver o problema que está na escola. Mas corre-se o risco de se encontrar a formação em competências digitais, da gente estar com os recursos educacionais digitais e a gente ainda está parado naquela coluna verde, que é um pouco constrangedora para a gente, né, como sociedade, eu acredito. Certo? Tivemos, para quem não conhece, eu recomendo fortemente que conheça esse estudo do Todos pela Educação, que contou com a contribuição de muitas das instituições que estão aqui presentes, né, que é um estudo que fala de tudo que é importante para que a tecnologia na educação se dê. Né? E a gente precisa entender qual é o passo a passo de cada uma dessas frentes. É com base, e eu fico muito feliz, eu sempre que tenho oportunidade, falo com a Priscila, do Todos pela Educação, de como o Educação Já, como esse instrumento se tornou algo realmente muito orientador mesmo, com uma visão consolidada e de unidade, né? No setor que eu tenho mais intimidade, que é o da educação. Certo? A gente sempre, recorrentemente, recorre a esses instrumentos do Educação Já, por entender que essas são as direções. E que, se a gente conseguir né, trazer experiências e ações e indicadores concretos, com base no que está estabelecido nesse instrumento, eu falo especificamente de tecnologia na educação, a gente vai conseguir fazer essa roda rodar. Eu acho, não sei se vocês concordam, os números com os quais a gente vem trabalhando no âmbito nacional ainda são muito pequenos. Não é à toa, eu acho que a gente agora precisa estar muito atento ao tema da escala. Né?
Foi com base nesse contexto, né, nessa condição de escala, que vem essa primeira expressão aí do que se deu nessa construção da coalizão Tech Educação. A gente precisa potencializar, precisa conseguir dar mais velocidade, ajudar, apoiar as redes de educação com mais velocidade nessas soluções, conseguir ajudar secretários de educação a contratar soluções de conectividade ou tê-las. Eu acho que é um momento importante da gente entender. Será que a gente espera de um secretário que ele faça uma contratação centralizada de conectividade X? Será que ele tem esse recurso? Será que é o momento da gente discutir de onde virá esse recurso e como é que ele vai ser sustentado ao longo do tempo? Né? Como é que a gente garante, num estado como o nosso, em que a gente tem formação de equipes pedagógicas que são muito confortáveis em tratar o processo de aprendizagem, usando a tecnologia para isso? Né? A gente ainda tem um país que tem uma dificuldade muito grande da consolidação do seu processo de uso da Base Nacional Comum Curricular. Essa expressão acho que ainda não foi falada aqui hoje, eu estou trazendo umas expressões que são desse mundo, né? Que é o mundo de onde eu venho. A gente tem um secretário que está lutando para conseguir fazer um processo de consolidação da formação em português e matemática e todos esses componentes. E aí vem um terceiro setor ávido e com toda a razão, né, e a sociedade dizendo esse professor tem que estar formado em competências digitais. E esse secretário de educação que lá está, que foi de onde eu acabei de sair, ele ouve aquilo e fala assim, mas eu não consegui nem ainda formar o meu professor em matemática. Esse problema é de todos nós. Né? A gente vai precisar entender como a gente consolida, faz o processo, como é que a gente consegue ter essa visão da secretária Kátia, da Ana, de que a gente precisa defender a consolidação da implementação da Base Nacional Comum Curricular no Brasil, mas que esse professor, no momento em que ele está fazendo o seu processo de formação continuada, ele está aprendendo também, apreendendo os instrumentos para fazer uma boa aplicação daquilo que ele está acabando de ser reciclado com o uso de tecnologia. E a conectividade está chegando, né? E os equipamentos também, certo? Eu deixei para o fim uma parte, então, cabe ao CIEB, né, ser o guardião dessa coalizão de tecnologia, responder por uma boa unidade em que todos esses parceiros que aqui abaixo estão e que ali acima estão também, como parceiros que vêm investindo na evolução do uso de tecnologia na educação, né, sejam atores que não atrapalhem mais o processo, que contribuam nesse processo, que deem solidez ao que o MEC está buscando fazer, né? Que tenham condição de dialogar com o MEC e que apoiem o MEC para esse diálogo também com o Ministério das Telecomunicações, com o setor, né, de comunicações. Né? E vai ser muito importante que a gente conheça os mundos. Eu cheguei aqui, sentei, falei, nossa, é muito diferente de onde eu estou. Né? Eu vou precisar aprender muito. Essa medida 3 é uma medida em que o CIEB lidera, e eu já estou fechando, esse é o fim da minha fala. Então, o CIEB é guardião da coalizão, em que tem a MEGEDU como liderança na medida 1, que é garantir infraestrutura, né, em conectividade e equipamentos, que tem a liderança da Telefônica Vivo, que eu vou estar com Lia aqui na mesa, e do Instituto Natura, no processo de formação de professores para o uso dessas tecnologias, e numa consolidação, assim, diretamente de responsabilidade do CIEB, de evolução, volto a dizer, no terceiro setor, como apoio às nossas lideranças nacionais de governo, para consolidar o processo de uso de ferramentas pedagógicas. E aí a gente falava, eu ouvi aqui na mesa anterior, dizer assim, puxa, a gente ainda não tem soluções pedagógicas que façam, né, que rodem bem na rede, né? Soluções com tecnologia para a parte pedagógica. Vocês sabiam que a grande maioria das redes do Brasil sequer tem diário de classe informatizado? Vocês sabiam que, quando eu cheguei em Minas Gerais, eu tenho 200 mil professores lá, não tinha alocação no quadro de horários para cada um dos professores? E que há um grande desperdício no Brasil de alocação de força de trabalho para que esse processo se dê de uma maneira econômica, ao mesmo tempo muito eficiente, e que um menino fica muito tempo sem aula porque um professor entra de licença, e porque isso não é informatizado, demora
dias e muitas vezes semanas para a substituição desse professor. É dramático. Né? Antes do processo de contratação de uma solução pedagógica, que vai melhorar o processo de alfabetização, que vai fazer esse jovem se desenvolver na parte de redação, né? É fundamental que a gente consiga ter uma estrutura de gestão de base de dados e de operação de força de trabalho e uma transparência em relação à frequência de aluno. Vocês ouvem falar muito, vocês devem ter ouvido falar muito de busca ativa de alunos, né? Numa rede em que não se tem diário de classe, né, que não se colhe frequentemente a frequência de alunos, não se faz busca ativa. Né? Eu costumava dizer, esse secretário provavelmente anda com um carro de som dizendo, menino, volta para a escola, né? Porque você não tem o nome do aluno, não sabe quando ele faltou. Já no mundo em que a gente está aqui, esse nosso mundo daqui, se fala de análise preditiva de abandono, se fala de óculos de realidade virtual. O mundo onde eu venho, um dos estados que era a maior liderança em gestão, né, em governo, choques de gestão, não tinha a alocação de 200 mil pessoas de sua força de trabalho informatizada. Se vocês veem, Minas Gerais era assim, imagina como é o resto do Brasil. Né? Então, eu fecho para dizer para vocês, né, esse grupo que aqui trabalha lida com uma situação que o buraco é muito mais embaixo. Esse dinheiro que a gente tem uma expectativa de que virá de algum lugar, nós vamos precisar encontrar essa solução juntos. Me perdoem se eu trouxe uma visão muito pessimista, mas eu acho que assim, é desse lugar que a gente tem que sair. Né? Então, a gente, no ano que vem, quando a gente estiver junto aqui de novo, Samuca, a gente vai estar comemorando uma evolução, mas estando definida qual é a linha de base. Ela é um pouquinho mais abaixo. Muito obrigada. Bom, gente, é para isso que a gente faz evento, tá? A gente faz para, muitas vezes, a gente levar um susto e falar assim, bom, parecia, né, na parte da manhã, está tudo encaminhado, temos coisas, vamos lá, só falta fazer. Não é tão simples assim. A Júlia ajudou a gente a voltar para o planeta Terra, especificamente para o planeta Brasil, né, que é um pouco mais específico. Costumo dizer que no Brasil a gente não é pessimista nunca, a gente é sempre realista. Né? Então, essa aqui é a nossa realidade. Vamos trabalhar com ela. Mas a boa notícia é que tem gente que está atenta e gente que conhece, né, e que sabe como enfrentar essa realidade. Bom, já para a gente já começar o nosso pinga-fogo aqui, já ouvir também as outras perspectivas, eu queria convidar, então, para comporem a mesa, a Júlia volta para cá, a Lia, por gentileza, pela Fundação Telefônica Vivo, Marcos Bitelli também, por gentileza, Tomás, aqui pela Escola Conectada. Espera aí, eu fechei o meu roteiro aqui, só para não deixar ninguém de fora aqui. Espera aí, eu deixei alguém de fora. Chico, você não estava na primeira fila. Não, faço questão que você venha cá. Só que eu quero que você fique aí no... Eu ia falar para você ficar na ponta, para eu ficar no meio, mas tudo bem, fica aí onde você está. Espera aí, eu vou mudar de lugar. Não tem problema nenhum eu ficar na ponta aqui, é só por uma questão que, como tem gente aqui, eu acabo virando aqui um pouco a poltrona, então pode parecer falta de educação com vocês, mas não é, tá? Entendo que é isso aí. Eu acho que a fala da Júlia trouxe alguns elementos de realidade para a gente trabalhar aqui, e eu percebo que, quando a gente olha, né, a realidade do que está sendo feito no setor público, muitas vezes é diferente da realidade que a gente enfrenta na educação privada. Né? E por isso mesmo que a gente trouxe aqui para participar dessa mesa a Fundação Porto Seguro. O Bitelli está aqui conosco. Bitelli, queria que você colocasse, né, a experiência de vocês, claro que é totalmente fora da curva do Brasil grande, mas vocês estão também olhando para a realidade que é uma realidade muito difícil, da periferia de São Paulo, juntamente com o trabalho da Fundação. Então, fala um pouco sobre o trabalho de digitalizar as escolas de vocês, como que vocês chegaram ali, e como é que vocês veem a transposição disso para a vida real, que é a vida do Brasil, e não só a vida dos estudantes, que, felizmente, né, todos nós vivemos isso muito mais perto, que é da educação privada. Boa tarde. Obrigado, Samuel, pelo convite.
A gente se acostumou a se encontrar em grandes eventos de telecomunicação, e hoje aqui com o meu outro chapéu, que é a Fundação Visconde de Porto Seguro, eu queria dar um esclarecimento para todo mundo que a fundação não é da Porto Seguro. Ah, sim, não, vou deixar claro que não tem nada a ver com a seguradora. Tá? É a Fundação Visconde de Porto Seguro, que é a mantenedora dos colégios Visconde de Porto Seguro em São Paulo, que tem 145 anos a fundação, né, antes da proclamação da República. E o nosso colégio teve como formação a Escola Alemã de São Paulo, a Deutsche Schule, começou como os imigrantes alemães, e depois evoluímos para hoje com vários currículos diferentes. É uma entidade filantrópica, o meu trabalho lá é pro bono, sou presidente da fundação há 12 anos e mais 8, 10 anos no conselho. E o nosso trabalho se divide no ensino privado, particular, pago, para os alunos pagantes, e um outro ensino gratuito para jovens, adolescentes e adultos das comunidades de Paraisópolis e Vila Andrade, que mostram justamente um conflito social ali bastante grande, uma diferença social bastante grande entre o bairro do Morumbi e talvez a maior comunidade de São Paulo. Então, uma experiência bastante rica em termos de você administrar esses contrastes. E dentro da nossa escola também nós temos um currículo internacional, onde é ministrado, em um acordo que nós temos, uma parceria público-privada com o governo federal da Alemanha, onde nós temos um currículo internacional dado por professores e diretores alemães expatriados. Então, a gente vive no mesmo ambiente as três realidades, né? E é muito interessante você analisar essas perspectivas que eu queria trazer para vocês, depois de ter visto aqui as apresentações. Queria felicitar a minha prima. Eu também sou Santana com apóstrofe e 2 N's. Eu acho que só deve ter poucos Santanas com apóstrofe e 2 N's. E felicitar os colegas aqui da mesa. Quando eu sou advogado, inclusive, na área de telecomunicações, então acho que eu sou mais afeito até a parte da manhã do que a parte da tarde. Está aqui a nossa diretora-geral, a Silmara Casadei, a nossa diretora de Tecnologia e Educação, a Joyce Lopes, o diretor executivo, o Caio Thomas. Eles é que me aguentam lá e toleram aqui as nossas iniciativas. Mas o que eu queria dizer para vocês é que eu acho importante essa experiência da educação conectada, dos investimentos de FUST, dos investimentos 5G, etc. Mas era importante também que se pensasse um pouco o lado que ela traz, né? Por que o lado que ela traz é importante? E aí, Samuel, me deu um déjà vu aqui, porque acho que há 20 anos atrás, ou 20 e poucos anos atrás, eles começaram a fazer um seminário sobre convergência entre conteúdo e telecomunicações. Eu participei de vários desses seminários, e o pessoal das telecomunicações ficava assim, por que esse pessoal de cinema, pessoal de audiovisual, eram dois mundos que não se conectavam. E eu acho que aqui, de novo, nós estamos falando de conteúdo e infraestrutura, né? E o grande desafio na área de informatização e de tecnologia e educação é justamente o que se apresentou aqui nos dois painéis, tanto do Max quanto do Alex, do Ministério da Cultura, que é a questão da educação, que é a questão do OPEX e CAPEX, né? Você tem uma discussão aqui de investimento de CAPEX para montar a infraestrutura e depois de OPEX para manter isso, só que depois tem um CAPEX recorrente, que é o que eu vou falar um pouquinho da nossa experiência, né? E a questão do Pacto Federativo, onde que, pela Constituição, quem é responsável pelo ensino é o Estado e o município, né? E, constitucionalmente falando, não é a União responsável por isso. Então, você tem que conversar com os municípios, conversar com os estados para que isso funcione, porque, no final do dia, o corpo docente está lá no Estado e está no município. E tem uma peça fundamental nesse jogo todo, que é justamente o professor, né? Que é justamente a tecnologia de educação. Hoje, a tecnologia de educação, dentro da nossa instituição, ela não é só uma diretoria específica, como ela também é matéria curricular, né? Letramento digital, uma série de coisas que você tem que fazer, e o letramento digital também dos professores, que é a educação continuada dos professores. Quando eu vejo o surgimento de um projeto de você fazer a conexão da internet, esses vários projetos associados, ele parece um pouco você colocar água, luz e infraestrutura de saneamento básico nas casas. Só que tem uma pequena diferença. Quando você faz isso, a pessoa compra uma geladeira e está resolvido o problema. No nosso mundo de escola,
Nós já passamos por isso na escola privada, ou seja, nós fizemos essa conexão, tudo com fibra, alta velocidade, 400 antenas de Wi-Fi, né? Só que a cada 5 anos você tem que trocar todos os equipamentos. A cada 5 anos você tem que trocar todos os laptops. A cada 5 anos tem que trocar todos os tablets. Então, no começo, o primeiro investimento foi conexão. O segundo investimento, infraestrutura de rede dentro da escola. A primeira infraestrutura de rede foi cabo, né? Aí depois evoluiu para Wi-Fi. Depois a gente falou, bom, então nós temos que dar um device para cada aluno. E começamos a comprar CAPEX e colocar tablet para todo mundo. Depois de 3 anos, aquele tablet era uma sucata. Por quê? Porque a tecnologia de software que vem, de conteúdos que vem, já não servia para mais nada. Então, a gente acabou evoluindo para os carrinhos, que, tecnicamente falando, é uma recomendação, é muito mais eficiente, porque você também descobre que, no dia a dia, você não vai usar equipamentos de 100% durante as aulas. Então, se você fizer uma programação correta, você vai fazer um uso correto disso. A gente foi capa do Valor Econômico recentemente por causa do ChatGPT, porque todo mundo, o ChatGPT é um desafio. É um desafio que as escolas vão precisar aprender a mexer com isso também, né? A gente tem dentro da escola a cultura do ensino alemão. O alemão é muito mais resistente a você fazer uma invasão muito grande de tecnologia dentro da sala de aula, porque você precisa aprender a pensar primeiro, antes de usar a tecnologia de uma forma voraz, né? A gente tem algumas coisas que a gente já passou de investimento, que seria importante que o Estado pudesse verificar isso, para não cometer os mesmos, não digo os erros, mas não ter que passar pelos mesmos degraus que já foram... Aproveitar o aprendizado. Então, nesse sentido, que eu concordo muito com ela, que, infelizmente, o Brasil está muito atrasado em termos de conectividade, então é uma prioridade, o governo federal está fazendo os programas que são necessários, mas isso é o começo da ponta do iceberg, né? Hoje, em termos de ferramentas de treinamento de professor, o que uso de software você vai usar, quais parcerias você vai fazer, é impossível. E eu sempre vejo que o Estado quer fazer uma coisa muito proprietária. É impossível você fazer alguma coisa em termos de conteúdo e plataforma que não seja por meio de muitas parcerias. E aí o Estado contratando parceria é uma coisa complicada, né? A gente... Eu não sei se você quer que eu fale agora, mas durante a pandemia nós tivemos uma solução super interessante para a inclusão dos jovens da escola da comunidade, que a gente chama, né? A gente teve o fechamento das escolas. Nós, em uma semana, transformamos as nossas classes em 338 classes de estúdio, com câmeras 4K e microfones e tal. E durou uma semana, fechou a escola. Então, na semana seguinte, tivemos que fazer as aulas remotas em casa. Graças a Deus, nós já tínhamos adotado que a escola tinha dado um laptop para cada professor, ou seja, já tinha toda a infraestrutura. Nós já tínhamos migrado para o Microsoft Teams um ano antes da pandemia. Antes de pensar em usar Teams para comunicação visual, a gente usava Teams como plataforma, né? Todos os nossos alunos têm e-mail da escola, têm conexão com a escola, eu já usava a plataforma Teams tranquilamente como plataforma de compartilhamento, não como uma plataforma de comunicação. A gente aprendeu a usar a plataforma em 24 horas, porque a gente descobriu que ela fazia isso também, né? A gente é uma Microsoft Showcase School e uma Apple Distinguished School, portanto, que nós investimos em conhecer a tecnologia, mas foi o que salvou. Os nossos resultados no ano seguinte à pandemia, que nós trabalhamos um ano em ensino à distância, talvez foi um dos melhores resultados da nossa história. Por quê? Porque a gente estava na frente em termos de solução, mas é uma solução que não é uma solução criada pela escola, é uma solução de uma plataforma que estava ali disponível e que foi utilizada. E o que a gente descobriu quando você pega nas classes mais vulneráveis? Depois de uma semana, o attendance dos alunos da escola da comunidade começaram a cair. E a gente chegou à conclusão que, na verdade, caíram porque eles trabalhavam com pré-pago, né? E aí, como resolver isso? Aí eu liguei para os meus amigos da Claro, na época, eu também liguei para a Vivo, mas acabei arrumando na Claro um desenvolvedor, e em 10 dias nós desenvolvemos uma plataforma onde os alunos acessam a nossa plataforma totalmente controlado por um aplicativo. Esse aplicativo acessa o nosso ecossistema controlado e a gente paga o tráfego reverso. Então, hoje, e nós nunca mais tiramos, acabou a pandemia, a gente mantém essa solução. Então, qual a vantagem disso? Primeiro, você sabe 100%, você tem indicadores de tudo, você sabe 100% do que o aluno faz,
você tem o controle de onde ele navega, e você tem a internet na mão dele, dentro da escola, fora da escola, na casa dele. Mas nem todo mundo tem Isso vocês fizeram para todos os alunos ou só para Paraisópolis? Só para Paraisópolis, tá. Porque os outros alunos já têm a sua internet. E nunca mais tiramos. Eu lembro que eu conversei até com o hoje vice-presidente Alckmin, depois que nós fizemos isso, mostrei o aplicativo para ele. E ele fez uma conta, né? Falei assim, pô, mas se eu fizesse isso aqui para o estado de São Paulo, ele não era mais governador, já era candidato, pré-candidato à presidência, vice-presidente. Se eu fizesse isso no estado de São Paulo com 5.500 escolas, talvez me custasse 1 bilhão por ano. Né? Falei assim, mas aí começa a discussão das parcerias. Vai lá na Vivo, isenta ela de CMS. Né? Vai na Qualcomm, consegue um chip. Sei lá, você consegue fazer algumas parcerias e faz negócio e você põe isso no orçamento. O que a gente descobriu, e o que é um pouco do que ela falou, ou bastante do que ela falou, é que passou a ser um item do orçamento da entidade muito relevante as 3 coisas que estão aqui atrás, que ela apagaram agora. Primeiro, CAPEX, do kickoff do projeto. Depois, OPEX para você manter aquilo funcionando. Treinamento de professores, parcerias e compras de conteúdos, né, que eu chamo de objetos de aprendizado ou qualquer outra coisa. E depois, CAPEX de renovação do parque. A cada 5 anos, aquilo... Né? E aí depende da conta que você faz. Se você vai numa escola particular que tem dono e que ele precisa ter lucro, de repente, e ele é tributado pelo lucro real, aí fica aquela dúvida, comprar ou alugar. Talvez seja melhor alugar. A gente é uma fundação, então não faz diferença, é melhor comprar. O Estado é melhor comprar ou alugar, porque depois de 5 anos vai jogar tudo fora. Você dá o device para uma criança e eu mandar a criança com um laptop ou com um tablet no meio da comunidade, ela vai ser roubada. Então, você precisa entender qual é o ecossistema que você vive e qual é o melhor modelo de negócio. Então, a nossa recomendação é, veja as experiências que já tiveram e veja que você precisa conversar com o Estado e com o município para dar o segundo passo desse projeto. Tudo bem que, nesse caso, especificamente, a fundação e a escola têm dinheiro, né? Mas é claro que o exemplo continua válido igualmente, é só questão de ter dinheiro, como diz a Júlia. Só queria falar uma frase, colocar a internet na escola e depois colocar o aluno na escola e depois colocar a internet no aluno. Porque não dá para dizer mais que o aluno só aprende na escola, o aluno tem que poder aprender em outro lugar. Como é que ele vai fazer a lição, ou como é que ele vai acessar o livro digital, se na casa dele ele não tem a internet? Lia, vocês, o ano passado, já trouxeram, né, o trabalho que a Fundação tem feito na linha da educação conectada, a preocupação que vocês têm. Vocês ampliaram essa atenção, né, desde que você assumiu a presidência da Fundação, e eu vi aqui, pela apresentação da Júlia, o trabalho que vocês têm tido agora na questão da formação e na capacitação dos educadores. Então, fala um pouco de como é que está essa experiência de vocês e em que medida que você acha que o setor de telecomunicações, de uma maneira geral, mas vocês especificamente, podem contribuir para essas políticas de educação conectada. Bom, obrigada. É um prazer estar aqui novamente. E prazer estar com todos aqui. Acho que a Júlia traz realmente um cenário no qual a gente está se pautando muito para definir muitas das estratégias da Fundação hoje. Então, a Fundação Telefônica Vivo tem um histórico de quase 25 anos de atuação, não tanto quanto não 145, mas que tem já uma aprendizagem sobre a questão da educação, principalmente a educação pública, e é desse legado que hoje a gente bebe para construir essa estratégia que o Samuca traz agora, que é de foco total em educação pública, né? E esse foco muito pautado no desenvolvimento de competências digitais, de professores e também de estudantes. Então, essas são as nossas 2 grandes bandeiras hoje. E isso é executado de algumas formas. Então, a Fundação ela tem um olhar, sim, de implementação de iniciativas conjuntamente com secretarias municipais e estaduais de educação. A gente acredita que toda iniciativa que vá ser levada para uma escola pública precisa passar por um olhar de se aquilo faz sentido no âmbito da política pública.
Então, a gente vem trabalhando com essas secretarias e é um olhar também muito de aprendizado do que funciona, do que não funciona, e que nos leva para uma outra forma também nossa de atuação, que é essa integração e co-liderança de coalizões, como a Júlia trouxe aqui. Então, a gente tem um olhar também para a advocacy, que é de pensar também com a dimensão de política pública, mas num olhar mais amplo. Então, aqui é um processo de colaboração mesmo, do que precisa acontecer para que realmente o país avance, por exemplo, no nível de fluência digital de professores. O que pauta muito o nosso trabalho hoje também são as medições que a gente foi buscar, né, para poder desenhar essas estratégias. Então, o CIEB, além desse instrumento que a Júlia mostrou, ele também desenvolveu um instrumento de autoavaliação de professores. Esse instrumento já foi amplamente difundido, ele tem mais de 120 mil professores respondentes, e ele traz um retrato que é estatisticamente significativo para o país. E ele mostra que os nossos professores não são fluentes digitais. E isso é verdade, Samuca, inclusive para os professores que acabaram de se formar, porque a gente isolou esses efeitos. Então, o que a gente tem? A gente tem uma realidade de um professor que consome tecnologia, que está lidando com um aluno que também consome tecnologia, e nenhum desses dois públicos é um letrado digital. Não faz sentido, né? E o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente não tem um preparo ainda para questões como cidadania digital, uso de dados, uso de ferramentas, né, recursos educacionais digitais, para fins pedagógicos, e uma série de outras questões que já poderiam compor o repertório de um professor, seja um recém-formado na universidade, seja aquele professor que já está atuando há muito tempo dentro da escola. Então, a Fundação vem se dedicando muito a se questionar o que precisa acontecer para que a gente tenha, pelo menos, metade dos professores brasileiros, 70% dos professores brasileiros, nos próximos 5, 6 anos, que tenham, pelo menos, um nível de fluência digital nessa matriz aqui do CIEB, que tem uma escala de 1 a 5, pelo menos num nível intermediário, né? Sabendo que as evoluções vão continuar acontecendo, que esse aluno que está na escola hoje só também vai conseguir ser fluente digital se essa base estiver formada. Então, é isso um pouco do que vem pautando a nossa experiência hoje. A segunda parte da nossa experiência é com os alunos mesmo, né? Então, a gente tem reformas educacionais acontecendo, a Júlia falou aqui da Base Nacional Comum Curricular, que já prevê tecnologia. Então, do ponto de vista de dispositivo legal, a gente tem muita coisa já colocada. Agora, como que isso aterriza na prática, né? Será que esse aluno realmente está saindo preparado do ensino médio, por exemplo, para uma economia digital? Então, a gente vem também trabalhando com secretarias de educação no desenvolvimento de currículos, formações, de um olhar para quem são esses professores que vão ensinar nesses cursos técnicos, por exemplo, de tecnologia, e um olhar bastante integrado desses processos para que a gente possa, de fato, apoiar a Secretaria de Educação a garantir que esse percurso do aluno, desde ali do Fundamental 1, onde, na matemática, a gente devia ter já competências digitais muito bem estruturadas, até a parte de pensamento computacional no ensino médio e o ensino profissional, se assim o aluno quiser. Então, esses são os dois olhares da Fundação. E, por fim, só para completar aqui, eu queria destacar um ponto que a Júlia trouxe, que esse nosso olhar para as competências digitais, ele é muito intencional e ele só vai funcionar se toda aquela arquitetura que a Júlia trouxe funcionar de forma não sequencial, mas sim ao mesmo tempo. Então, sim, a gente precisa de um avanço em infraestrutura, isso é muito urgente. A gente precisa de um avanço em letramento digital e a gente precisa de um avanço na questão de gestão que a Júlia, olha o cacuete aqui, que a Júlia trouxe também. E essa coalizão que foi formada vem muito dessa visão de que é possível, porque a gente tem muita legislação, a gente tem recurso disponível, talvez não suficiente, mas a gente tem recurso. Então, talvez
uma das questões é que a gente precisa de uma governança à altura do problema que a gente tem e um senso de urgência para resolver essas questões, sabe? Então, a gente, na Fundação, está pensando muito desse lugar. Por que o foco de vocês ficou na questão da capacitação e da formação e do letramento digital e não na conexão, que seria o óbvio, né? Assim, a Vivo é uma empresa de conectividade, a fundação está ligada à Vivo. Por que essa preocupação central na questão do letramento? A gente fez muitos estudos nesse lugar. Primeiro, assim, a fundação é uma instituição independente, embora parte do ecossistema Vivo, inclusive do compromisso ESG da Vivo, né? Já há 25 anos. Quando a gente estuda os dados, a gente vê que existe muito recurso disponível para conectividade, existem atores do setor público, privado e da própria sociedade civil dedicados a olhar para a questão da conectividade das escolas. E aqui a Mega Edu, uma das nossas parceiras, não sei onde a Cris está, deve estar por aqui. Quando a gente olha para a questão do letramento digital, e aí principalmente dos professores, nós não encontramos uma instituição dedicada a olhar para esse assunto de ponta a ponta. A mesma coisa para o letramento digital dos alunos. Então, isso está presente na Base Nacional Comum Curricular, isso está presente na Base de Formação de Professores, isso está ali, de alguma forma, presente na Secretaria de Educação, mas a gente acabou de fazer um mapeamento que mostra que não está lá. Então, estrategicamente, para nós, fazia sentido unir esforços com tudo isso que já estava posto e se dedicar a tentar apoiar nesse processo de como é que a gente resolve isso, né, em nível nacional. E não é fácil, né? 70% dos professores brasileiros fluentes digitalmente. É um sonho, né? Mas essa é a meta mesmo? Essa é a nossa visão, nossa ambição. Esse é o target, tá bom. Mas, de qualquer maneira, não é simples. Todos nós aqui que somos letrados digitalmente vivemos essa experiência durante o período da pandemia de ter que dar aula, né, com todos os recursos digitais, e foi um fracasso completo, pelo menos no meu caso. Tá? Sei fazer tudo na internet, uma beleza, mas dar aula na internet eu não consegui. Então, fica aí a lição. Chico, a Qualcomm é uma das principais empresas de tecnologia. Vocês trazem essa tecla, né, da importância de você conectar alunos e professores com dispositivos, de você usar todas as formas de conectividade, seja FWA, seja 5G, seja FWA, para quem não sabe, é a conexão fixa através da rede móvel. Tá? Nem todo mundo é familiarizado com o termo. Agora, a gente sabe que é difícil, porque essa é a ponta da ponta da ponta, né? O último item da cadeia. No entanto, vocês evoluíram do ano passado para esse ano nessa peregrinação. Conta um pouco da experiência de vocês, o que você tem sentido como dificuldade e como já caminhos possíveis aí para se levar dispositivos conectados nessas políticas todas que estão sendo implementadas. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Samuel, pela introdução. Queria cumprimentar aqui os colegas daqui do painel. Aliás, você mandou 2 slides para a gente, se você quiser projetar, eu mandei não tem os problema. Slides, mas tá? eu pedi até para não tá bom. projetar, eu vou preferir falar só e comentar aqui o que eu vi aqui hoje. Eu estava até atrás, ali, quando você chamou a gente, depois a Júlia fez a apresentação e começou a fazer a apresentação dela, muito focado na realidade brasileira, né, de coisas, do que a gente tem. E a gente viu hoje de manhã aqui escolas, 300 escolas que não têm nem energia elétrica. Então, uma realidade muito complicada e preocupante, impactante. Né? E aí depois vem uma empresa como a Qualcomm, desenvolvedora de tecnologia móveis, focada em inovação, né? Detentora das patentes essenciais do 5G, né? E que traz aí equipamentos, como você falou, coisas de ponta, né, para ser utilizadas dentro de um contexto de educação. Né? Como é que fica isso? Né? Fica até uma fala um pouco fora da nossa realidade, mas não é tão fora da nossa realidade. Né? E absolutamente então, assim, necessária. Né? É só para vocês entenderem um pouquinho. Né? A gente, hoje, a Qualcomm, empresa desenvolvedora de tecnologias móveis, como eu falei, antes era focada muito em smartphones, hoje em IoT, de uma forma geral. A gente tem várias soluções, câmera inteligente,
série de coisas, a inteligência artificial que a gente desenvolve, né, que a gente está já há bastante tempo já como desenvolvedor, nós não temos um produto final, mas nós desenvolvemos os processadores que estão dentro desses dispositivos. É bom que se diga, nós não temos nenhum produto aqui, mas nós estamos dentro de cada produto desse, o dispositivo desse que vocês estão usando aí com os seus smartphones, com os seus sensores IoT, né, com suas câmeras inteligentes, né? Então, tem um sensor lá que tem uma função e que é desenvolvido pela Qualcomm. No caso da educação, a Qualcomm está voltando muito para a área da educação ultimamente, né? Por que isso? Porque a partir do desenvolvimento das tecnologias para smartphone, por exemplo, o smartphone hoje é um computador, né? Ninguém diz que é alguma coisa diferente, só tem um tamanho pequeno, mas é um computador. Os nossos processadores têm capacidade de processamento iguais ou melhores até dos computadores existentes. Então, o que aconteceu? Isso fez com que a Qualcomm se movimentasse para a área de laptops, né? E eu estou falando aqui desses projetos que a gente tem, que a gente está falando aqui, dois elementos importantes, né, que são os laptops, né, para a área para a conectividade de alunos, para uso de alunos, né, e a gente faz isso hoje com um interesse muito grande, trazendo essa tecnologia nova, né. Esses laptops nossos não são laptops iguais, não são laptops como a gente está acostumado a ver aí no mercado. São laptops que têm algumas características um pouco diferentes, né. E, por exemplo, ele tem uma economia de bateria muito grande. Isso vem até do fato da gente desenvolver tecnologia para smartphone, e é uma das coisas que a gente sempre quer fazer, que o processador nosso gaste menos energia possível, né? Quanto menos energia a gente gastar, melhor ele vai ser a aceitação pelo público. Então, a gente consegue fazer isso também, trazer isso para o laptop também. Então, normalmente, os laptops nossos têm da ordem de 18 horas de tempo de bateria, o que normalmente os outros têm 13, 14 horas, né? Então, essa é uma diferença bastante grande. Outra diferença que a gente acha que é importante, que está trazendo para agora também, é a conectividade. A gente não está falando aqui, a conectividade é do nosso interesse também, a gente desenvolve conectividade, tem 5G, tem Wi-Fi 6E, a gente tem todas essas coisas aqui, tá? Mas todo esse projeto que a gente está fazendo agora já assumindo que você tem conectividade onde você vai usar esses produtos, tá? Não estou aqui defendendo que nenhuma mágica, né? Então, assim, tem muitas escolas que não têm energia, que não têm conectividade, mas tem muitas que têm, né? E precisa de ferramentas inovadoras também para os seus alunos, para o desenvolvimento das suas atividades. Então, esses laptops, eu acho que a gente tem essa característica de economia, né, de bateria. Eles são finos, eles são bastante fáceis de serem carregados, por isso que a gente acha que, para alunos, é alguma coisa bastante interessante, né? Eles têm uma questão da segurança também muito interessante, você consegue monitorar onde esse laptop para onde ele está indo, né? Até hoje, conversando com a Bianca, que eu vou falar até quem tivemos um exemplo recentemente, né, de um aluno que saiu com um laptop desse, acabou saindo de Goiânia para Recife e foi monitorado que ele estava com um laptop em Recife, né? Então, estamos esperando aqui, semana que vem, para ver se vai trazer o laptop de volta. Mas, então, essa é uma característica também que a gente tem implementada nesses dispositivos que a gente usa para a educação. E outro elemento muito importante para a educação são os óculos de realidade virtual, né? Então, é alguma coisa nova em que a gente está também conversando e implementando, tentando trazer isso como alternativa para as escolas, que os alunos possam aprender tendo imersão ter uma aula imersiva. Coloca um óculos de realidade virtual e ele consegue fazer uma aula, né, um aplicativo que é colocado lá, e ele consegue, então, ter o seu aprendizado através de um óculos de realidade virtual. Ali no stand nosso, nós temos alguns exemplos desses laptops, né, que a gente chama de ACPCs. Por que ACPCs? É Always Connected Personal Computer, porque esses computadores também têm conectividade LTE, né? Então, assim, na maioria dos laptops só tem Wi-Fi, né? Esses laptops nossos têm o Wi-Fi e o LTE. Isso significa que o aluno está conectado em qualquer lugar que ele está. Não é questão de levar conectividade para a escola. A escola, algumas delas já têm Wi-Fi, mas quando ele sai da escola, ele também pode usar, se ele abrir um laptop desse, e ele tiver a conectividade da operadora onde ele estiver, né? Então, é uma característica interessante.
E você vê, até aqui ele foi importante. Hoje a gente estava instalando ali e a gente foi pedir o Wi-Fi aqui para o Teletime. Aqui, o Teletime falou que não tinha Wi-Fi, né? Mas a gente está usando eles aí todo com LTE. Né? Então, todos estão conectados. Mas foi de propósito para você poder demonstrar que funciona com LTE. Entendeu? Então, assim, se a gente tivesse pensado no Wi-Fi... aqui está... Se a gente tivesse pensado só no Wi-Fi, a gente estaria com nossas demos todas ali sem poder utilizar. Mas, graças a Deus, nós temos um CPCs ali que a gente abre e conectar na operadora que está aqui e está funcionando o Wi-Fi. Para quem quiser ver a demonstração, a gente tem um óculos e tem um laptop lá. Tá? Com esse objetivo, o que a gente fez? O que a Qualcomm fez? A gente tem uma iniciativa chamada Wireless Reach, dentro da Qualcomm, né, que é um projeto de responsabilidade social e de marketing também das nossas tecnologias, e a gente fez uma parceria com o Instituto Crescer, que está representado aqui, inclusive, na audiência de vocês, que é o operacional desse projeto, que está tocando esse projeto para a gente, em 3 escolas em Goiânia. Né? Então, nós temos 3 salas de aula, nós distribuímos 120 laptops desses laptops novos. Esses laptops não tem no mercado ainda, é bom dizer. Foi a primeira escola no Brasil que está podendo usar esses laptops, né? E eles estão implementando, o Instituto Crescer então está implementando uma metodologia. Não é só uma questão de usar o laptop qualquer coisa, tem todo um processo pedagógico que está sendo implementado pelo Instituto Crescer, aproveitando a sinergia que existe desses computadores, né? Porque não adianta só colocar equipamento na mão das crianças lá, que eles vão sair dali, não vai fazer nada, né? Então, você tem que ter um projeto que vai durar 1 ano, 2 anos, talvez, porque tem os processos todos que vão ser implementados. Né? Então, os laptops já estão sendo usados. Né? Agora, a gente vai introduzir os óculos de realidade virtual. Tá? E são 20 óculos de realidade virtual que vão ser distribuídos para um conjunto de alunos para fazer também as suas aulas utilizando realidade virtual, que é outra tecnologia também que a Qualcomm tem o processador dentro daqueles óculos que consegue fazer esse tipo de atividade. Aqui tem uma foto mais ou menos do projeto, quando a gente distribuiu os laptops lá em Goiânia. Os projetos chamam-se ASCOL, né? Alunos sempre conectados. Né? O aluno não está conectado só na escola, não está só em casa. Ele está na escola, em casa, no estádio de futebol, na esquina, em qualquer lugar que ele queira ou que ele possa ter acesso, né, a uma pesquisa e fazer essa atividade. O Chico, esse projeto é quase, vamos dizer assim, quase um projeto piloto pela escala, porque ele é um projeto pequeno, não é muita gente, e envolve ali um esforço de coordenação, de parcerias e tudo mais. Isso aí vocês estão trabalhando no sentido de gerar um relatório que possa ser aproveitado depois pelo Ministério da Educação, pelo Ministério das Comunicações, para outros projetos aí, talvez com uma escala maior? Como é que vocês estão compartilhando o conhecimento que está sendo gerado nessa experiência? Então, nós temos uma parceria com o Instituto Crescer, a parceria, a Claro, também faz parte do projeto. Nós temos uma empresa chamada CalRix também, que é parte do projeto, que cuida mais da parte da segurança desses laptops. Né? E esse projeto vai ter todo um relatório feito, né? E, inclusive, o acompanhamento do governo federal. Né? A gente convidou o Ministério da Educação também para acompanhar esse projeto. Né? Na realidade, o projeto não foi lançado ainda, tá, oficialmente. A gente vai lançar isso dia 18 de maio, todos já estão convidados para participar desse lançamento desse projeto, né, em Goiânia, onde vai ser oficializado realmente o projeto. A gente vai convidar o governo, a gente vai convidar o Ministério das Comunicações, o Ministério da Educação, entidades para participar, a imprensa. Você provavelmente com certeza será convidado também para cobrir isso, né? E a ideia é documentar tudo isso, né? E ao final ter um relatório para que isso possa ser utilizado. Não só o relatório, mas eu acho que o mais importante é o acompanhamento passo a passo desse projeto, né? Então, acho que não há necessidade de ler depois só. Eu acho que quem quiser, essa entidade está aberta para isso, essa é a nossa intenção, e quem quiser participar e acompanhar o progresso do projeto, como é que está sendo implementado, o resultado para os alunos, o resultado para os professores, né? E querer replicar isso daí em uma outra escola do país, né? Inclusive, todos os aplicativos que estão sendo desenvolvidos, tudo vai ser oferecido gratuitamente. Né? A Qualcomm não vai cobrar nada sobre isso e vai estar disponível para quem quiser utilizar essa plataforma, né? E esse projeto, o resultado desse projeto também. Genial, ótimo. Tomás, eu
eu posso dizer que você foi meio pioneiro aqui nesse evento, porque você lançou a ideia da educação conectada, do Instituto voltado para a escola conectada, antes da gente começar, antes de virar moda, né? Antes da Teletime começar a tratar desse assunto como pauta. Mas eu tenho que admitir que foi quando eu vi você se movimentando, eu falei, espera aí, né? Ele é mais esperto do que eu, tem alguma coisa acontecendo ali que eu tenho que olhar mais de perto. E aí, de alguma maneira, foi uma inspiração para a gente começar a cobrir um pouco mais atentamente essa agenda. Fala um pouquinho como é que está o trabalho agora do Instituto, até onde que vocês avançaram e onde é que vocês percebem que tem um muro aí a ser vencido. Bom, primeiro descobri que eu tenho comissão aqui no evento, estou feliz agora. Comissão não, mas você tem assento assegurado sempre. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde aqui o pessoal do painel. Bom, o Instituto Escola Conectada ele surgiu de uma ideia nossa, né, da Torá, uma empresa familiar, e a gente queria, de alguma forma, contribuir com o projeto no Brasil, né, com o Projeto Brasil. E aí a gente decidiu, bom, a gente não tem fibra ótica, né, mas nós temos parcerias com vários provedores de internet, um deles, inclusive, vai falar um pouquinho aqui mais tarde. Então, vamos criar uma ONG onde a gente conecta escolas públicas a um provedor de internet, né? Tentando ajudar um pouco o que a Júlia comentou ali no começo, né? Então, a gente montou o projeto nesse sentido, tem mais ou menos 2 anos e meio, a gente demorou 1 ano e meio para conseguir mais ou menos abrir a ONG. No Brasil, nesse caso, óbvio que tudo é difícil, e eu até entendo, né? Uma ONG é uma ONG, né? Então, e a gente começou um pouquinho antes, né, do evento. Naquela época, nós tínhamos 40 escolas conectadas e 93 em conexões. Hoje, nós temos 159 escolas conectadas e 458 escolas em conexão. São 68 mil alunos já atendidos pela internet nossa. E o que a gente tem visto, né? O que a gente viu nesses últimos 12 meses, mais ou menos, do último evento? Primeiro, não é só a fibra ótica que existe, né? Existe o FWA, como você comentou, e existe o satélite. Então, a gente tem muitas escolas hoje conectadas com o satélite. Temos aí em regiões ribeirinha, onde você chega de barco, a gente não tem o vídeo aqui para mostrar, mas depois posso mandar, chega de barco, e a própria escola faz uma autoinstalação, o que facilita bastante. Óbvio que são escolas com energia, né? Não são escolas sem energia, a gente ainda não consegue atender. Então, as soluções não passam apenas por fibra ótica, né? Você tem outras soluções. Um outro ponto importante é que o Brasil, são 140 mil escolas, você tem muito... cada cidade é uma cidade, cada bairro é um bairro, né? Então, a gente tem que ir conectando o mais rápido possível o que a gente consegue, né? Então, a gente estava até trabalhando um pouquinho com o Ministério das Comunicações. Pô, será que a gente não pode usar o FUST, não o FUST passado, que o FUST passado é uma briga grande, mas o FUST futuro, por que não a gente usar para conectar aonde tem fibra ótica? Pô, de repente, a gente mesmo tem uma escola na Lagoa, o Rodrigo de Freitas estava comentando. Pô, no Rio de Janeiro, na Lagoa, não tinha internet, tinham 6 megas, ou 3 megabits, eu não me lembro se são 3 ou 6. Mas tem um provedor passando na porta, vamos instalar o mais rápido possível. E os provedores eles estão dispostos a isso. Obviamente, se você tem algum tipo de benefício fiscal, melhor ainda. Em vez de pagar o FUST para a Anatel, o Nilo está aí, depois ele não me bate, você vai lá e vai direto e entrega um serviço para uma escola pública. Isso consegue se transformar rapidamente. Claro que a gente não vai atender 100% das escolas, mas você consegue atender uma grande parte já o mais rápido possível. Aqui a questão é de escala, como muito bem colocado pela Júlia, e tempo de chegada. Porque se a gente demorar 3 anos para chegar, a gente só está ficando mais e mais para trás. Então, como a gente pode fazer isso o mais rápido possível? Então, os provedores de internet, a Vivo, a TIM, claro, todas são bem-vindas a participar do projeto, a gente tem conversas com eles, mas assim, quando você vai para fora dos grandes centros, a gente precisa de provedores. E esses provedores estão à disposição. O ISG é algo importante e a educação é algo importante. Eu costumo falar que eu não sonho que meus filhos morem em outro país. Então, eu vou fazer o possível, o pessoal da Anatel está aqui, eu vou fazer o possível para que isso não aconteça. E a educação é tudo, né? Acho que todo mundo que está aqui concorda. Acho que
unânime, né? Então, a gente precisa investir na educação, precisa investir na conectividade. Obviamente, se a gente não tiver equipamentos, né, a nossa ONG ela chega na porta. Óbvio que são escolas que já têm algum tipo de condições técnicas de receber internet. Não é para fins administrativos das escolas, é para fins pedagógicos. Mas a gente chega numa parte e aí você tem outras partes. Você tem o hardware, aqui, por exemplo, com o Chico. Você tem treinamento de professores, você tem treinamento de alunos, você tem mensuração. Então, tem uma série de itens importantes e é um grupo de todos. E a manutenção disso é por conta dos provedores. Eles assumem essa responsabilidade e aí vai para a conta deles. A partir do momento que a internet chegou, se não passar um caminhão e derrubar o poste, a internet está lá. A gente tem há 1 ano e meio já provedores, sem problema nenhum. Fibra ótica. Quando é satélite, obviamente, é um pouco mais complexo. Você tem alguns momentos com dificuldade, mas já é melhor do que zero. Porque não tem nada. Exatamente. E os satélites com mais de 100 megabits. E o que você tem percebido nesse crescimento aí do número de provedores que voluntariamente estão aderindo ao projeto? Você mencionou que vocês já estão com... Você falou 159 escolas e 458 em processo de conexão. Quantos provedores parceiros já? Não sei se nós somos 9 provedores parceiros. 9 provedores. Esses provedores todos assumiram esse compromisso de nós vamos levar a conectividade, nós estamos entrando nesse projeto como... Por 3 anos. Não tem, todos se comprometem por 3 anos e todos eu tenho certeza que vão renovar. De alguma maneira coordenado com as secretarias municipais ou com as secretarias estaduais, com as escolas, como é que tem sido esse trabalho de coordenação com eles para levar e também não ser uma coisa que fica solta ali dentro da escola? Não, na verdade, a gente recebe, depois a Tamires vai passar um pouquinho da ideia, mas a gente recebe o requisito pelo próprio provedor, nesse caso, ou da secretaria ou da própria escola. Então, o provedor, nesse caso, ele pede, olha, eu quero conectar as escolas ali na minha cidade. A gente vai atrás da secretaria, a gente vai atrás da escola, a gente faz um pequeno survey não físico, a gente faz uma pesquisa, a gente entende se a gente consegue chegar, quer dizer, se o objetivo da ONG vai ser cumprido. A gente teve escolas que querem ir para a diretoria não liguem para a gente, nós não vamos entregar, nós vamos entregar para fins pedagógicos. E aí a gente faz todo o acompanhamento, a gente coloca alguns softwares para controle até de conteúdo, né, softwares, conteúdos bloqueados, adultos, etc. E a gente tem a mensuração nossa de velocidade, todo o básico não, né, mas o que... Utilizando essas ferramentas, por exemplo, da RNP, esse medidor que eles têm, vocês já estão trabalhando nessa linha também, dessa coordenação com o trabalho que está sendo feito em governo federal também? Então, até o momento, a gente só trabalha privado, né? Então, a gente, obviamente, conversa com todo mundo, mas a ONG é 100% privada, que é bancada pelo privado sem um trabalho junto ao governo. Júlia, você tem os dois, a visão dos dois lados aí, porque você já foi gestora e agora você está nessa missão de tentar universalizar o acesso à educação, né? O acesso à tecnologia através da educação. Você concorda com essa visão de que a coisa mais urgente é chegar primeiro com a conectividade, ligar a escola na internet, ou você acha que é preciso ser feito um trabalho de preparação antes de você dar a conectividade? Tem algum efeito colateral de você rapidamente conectar a escola? Eu acho que é importante a gente conseguir fazer chegar ao mesmo tempo, né? Então, assim, e ao mesmo tempo vai ser difícil, mas o foco do CIEB agora e essa ideia da coalizão é conseguir... Porque uma coisa que a gente conversa dentro desse ecossistema do terceiro setor, que está muito envolvido com essa parte da escalabilidade de soluções de tecnologia, é saber que as iniciativas individuais não estarão sempre nos mesmos territórios, né? São milhares de municípios no Brasil, mas que é importante que, quando um estiver, que leve também para essa mesma rede, para esse mesmo secretário, produtos correlacionados a esse foco específico. Por exemplo, Telefônica Vivo chega num território e vai ter desse secretário uma grande dificuldade sobre conectividade. Como é que a Telefônica conseguiria apoiar esse secretário num processo de eventual contratação, um diagnóstico de conectividade da sua rede? Então, ter
embalado, né, um produto, uma solução que a Mega Edu vai fornecer para que a gente consiga apoiar esse secretário, né? Porque é isso, no fim do dia, quando sempre, assim, no período que eu era secretária, gente, a cada turno chega alguém com a solução da educação para conversar com você. Né? E diz assim, olha, eu trouxe a solução da educação. E aí a pessoa vem com a ideia, mas eu só preciso dos seus professores, com a minha máquina está resolvido. Mas os professores estão resolvendo outra coisa. Né? Então, a gente precisa conseguir, e há uma coisa, Samuca, que eu vejo assim, um esforço muito grande de diagnóstico. Né? Você chega para o secretário e diz assim, olha, eu sei, a sua situação é essa. Aí ele fala, é? E aí? Senta aqui. Né? O que você faria se estivesse no meu lugar? Né? Então, é fundamental que a gente consiga que a parte prática e concreta dessa visão das 4 dimensões também se dê no momento do contato de cada uma dessas instituições com esse secretário. Né? Porque, senão, ele se vê mais uma vez naquele lugar. Foi como a Lia falou. Não adianta eu chegar com a solução da formação de professores para competências digitais se ele não tem a conectividade. Né? E não adianta eu ter a conectividade e aí pluga. Essa é dramática, né? Ilumina a escola com conexão. Cadê os equipamentos? Né? Ou cadê a solução? E aí ele vai buscar YouTube das coisas mais, né? E não tem a solução. Então, o esforço nosso tem sido conseguir simplificar, porque também tem isso, né, vindo desse outro lado. O terceiro setor, muitas vezes, traz soluções muito importantes e muito bem pensadas, mas que, quando a gente for pensar para a escala, não são possíveis. Ponto. Né? E aí você fala, pô, que lindo, 20 alunos. Legal. Só que eu tenho 1,7 milhão, como é que eu faço? Né? E aí você vira, se você não toma muito cuidado, se você não é um secretário que toma muito cuidado com isso, você vira um fornecedor de pilotos para a sua rede. Né? Cada escola está fazendo um piloto de forma desagregada. Então, acho que está sendo bem importante esse momento de um esforço coletivo de simplificação de iniciativas, visando a escalabilidade, mas também pensando nas soluções de como se aproximar do MEC para conseguir ajudar a fazer uma identificação dos recursos dentro também, não apenas do MEC, mas do governo, né? Para que a gente consiga fazer isso tudo ser coerente, gente. Senão a gente fica sempre falando que tem que acontecer as mesmas coisas e elas nunca acontecem. Claro. Só uma clarificação. A gente não chega em escolas que não têm um laboratório. Né? Então, a gente espera, pelo menos tem que ter alguma coisa, não é entregar a internet e depois rezar. Tem que ter energia elétrica, tem que ter computador e tem que ter um laboratório. Tem que ter, no mínimo, um laboratório. Primeiro tem que ligar o microfone, depois você pode falar. Alô? Eu tinha me cortado mesmo. Era. Deixa eu só dar um pitaco aqui do que ela falou. Primeiro, a questão do laboratório. Eu não sei mais se tem que ter laboratório. A gente não tem mais laboratório de informática. Hoje, toda sala de aula é um laboratório. Né? E os nossos laboratórios hoje são laboratórios de lab maker. Né? Você faz tudo lá dentro, inclusive informática. Então, é até uma coisa para pensar, porque laboratório era uma coisa na época do desktop. Então, hoje, não faz muito sentido ter laboratório de informática. Outra coisa... Oi? Então, mas eu digo, se a gente for para uma solução dessa que a Coco está falando, de você ter um device com carrinho, então você leva o carrinho na sala de aula, leva o carrinho para lá, para cá, você tem menos computadores do que montar uma sala. E mais a movimentação dos alunos para ir lá, para voltar, no final você perde um tempo enorme. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu queria dizer, fundamental na fala de vocês, é a questão do tempo. Né? Porque por exemplo, de manhã assistindo a palestra, que me dava aflição é o seguinte, espera aí, mas eu sei o que eu passei para chegar onde eu estou. Se você for passar cada um desses passos para fazer o que precisa para todo esse povo, quando você chegar lá, o primeiro já morreu. Então, o que você precisaria ter, na verdade, é um pouco você olhar. Você sabe qual é o processo, a gente sabe qual é o processo, qual é a ordem do processo. Se você monta uma escadinha, aí cada escola vai se encaixar no degrau da fase que ela tiver. Então, por exemplo, eu estou no degrau 0, conectividade, energia elétrica. Eu estou no degrau 2, infraestrutura dentro da escola. Estou no degrau 3. Qual é o degrau 3? Treinamento de professor. Né? Agora estou no degrau 4, letramento digital dos alunos. Agora estou no degrau 5,
conteúdo, material de ensino, né? Como você faz para treinamento de professor, que é um desafio. Você treinar professor numa escola de 600 alunos é diferente de você treinar 1,7 milhões de alunos, né? De uma escola que tem 1,7 milhões de alunos. Eu me lembro aqui, quando começou a TV digital, por exemplo, que a TV Cultura usava, e ainda usa, o canal múltiplo da TV digital para fazer a Univesp, que era uma forma de você dar um treinamento. Eu trabalhei como consultor num projeto custeado pela Unesco, no MEC, quando a gente analisou a TV Escola. Acho que era no ministro Haddad, na época. E a minha conclusão foi, fecha a TV Escola. Por quê? Porque não tem sentido você trabalhar com, não fechar o projeto, mas fechar o modelo unidirecional, de você trabalhar como emissora de televisão, porque é muito improvável que às 10 horas da manhã no Brasil inteiro todo mundo vá assistir o mesmo programa na escola. Existia uma outra questão, por exemplo, no TV Escola, que serve como exemplo para os projetos de hoje, que nos locais onde a radiodifusão não chegava o sinal e não tinha RTV, o Ministério mandava um DVD, uma caixinha de DVDs e uma televisão, que é o problema. Bom, mas ninguém sabia utilizar aquele conteúdo do material que estava no DVD. Tinha gente que não sabia ligar o DVD. Teve prefeito que colocou o DVD na casa dele. Então, essa questão de você fazer a coisa acontecer na ponta, você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Porque, se você entregar lá o DVD e a pessoa não souber abrir a caixa e saber para que serve aqueles DVDs, vai ficar na gaveta cheia de pó. Então, a mesma coisa acontece no que elas estão dizendo, no momento. O momento é tudo ao mesmo tempo. Eu me lembro, só para completar a conversa, que eu participei de um seminário em Berlim, na Fundação Siemens, sobre conectividade. E aí, uma senhora que era gestora do Enem de Londres, coordenava a discussão, e ela perguntou para mim qual era a minha dificuldade de conectividade. Eu falei, em São Paulo não tenho grande dificuldade de conectividade. Perguntou para o gestor do lado, qual é a sua dificuldade? Ele era gestor do Peru. Ele falou, a minha dificuldade chama Andes, né? Tem montanhas gigantes, né? Aí perguntou para a senhora do lado, que por acaso era irmã do Barack Obama, do Quênia, qual a sua dificuldade de conectividade? Ela falou, de fazer os meus alunos se conectarem entre eles, porque eles sequer têm identidade. Eles não sabem quem eles são, né? Então, você tem diversidade. Alguém falou de Minas, né? Minas é o exemplo do Brasil. Você tem 1000 coisas diversas. Então, você tem que ver em que lugar da escada você se enquadra. Se você esperar todo mundo subir a escada, você vai estar sempre atrasado no processo. É tudo ao mesmo tempo. É isso que precisa. Júlia? Eu queria só completar dizendo o seguinte, que talvez facilite um pouco para a gente pensar assim, ó, esse grupo aqui tem que pensar na conectividade. Tem 4 coisas, mas as outras 3 a gente está cuidando. E, nesses outros foros, quando disserem, o problema é conectividade, a gente diz, tem gente cuidando, né? Então, assim, acho que é um desafio muito grande, gente, e a gente tentar não se perder aqui, falando da parte pedagógica, ou falando, eu não estou dizendo que foi foco dessa mesa isso, não. O que eu quero dizer é que, muitas vezes, quando a gente não tem a solução no que a gente é responsável, é mais fácil a gente dizer que o outro que está demorando. E o outro, gente, está avançando. Era essa a mensagem que eu queria trazer, mais rápido do que a gente do lado de cá, né? Eu queria... Pode falar. Não, eu queria só trazer esse ponto de que, quando a gente também discute que tudo precisa acontecer ao mesmo tempo, não é todo mundo fazendo tudo, né? E eu acho que a gente, às vezes, incorre nesse... não é um erro, mas é uma noção de que a gente perde a noção de accountability, né? Então, existe uma série de atores responsáveis por infraestrutura, outros que são dedicados à questão pedagógica e outros que vão olhar as outras questões que precisam acontecer, todas ao mesmo tempo, com uma governança, de novo, à altura do problema que a gente tem, mas cada um no seu papel também, né? Então, eu acho que essa coordenação ela é importante também para que a gente consiga dar os passos na velocidade que a gente precisa, mas não se perder em qual é o papel de cada um nesse processo, sabe? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa também refletir sobre. Será que a gente está cuidando para que, por exemplo, a questão da conectividade avance na velocidade que precisa? Porque a formação está avançando muito rapidamente. Ela não pode chegar muito mais rápido do que
a questão da infraestrutura. Então, acho que a gente precisa ter esses olhares complementares para que a gente não se perca, sabe? Nessa questão da governança e do accountability mesmo. Eu acho que a mensagem que fica é alguém tem que, pelo menos, coordenar tudo isso, né? Porque tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Chico, você quer comentar justamente sobre esse ponto? Justamente sobre isso que eu ia falar. Assim, a gente vê muitas iniciativas, né, acontecendo em diferentes áreas, né? E todas elas são importantes, né? Então, você tem hoje já está passando um pouquinho mais além da conectividade, né? A pessoa está pensando já na ponta nos equipamentos, adquirir equipamento, isso é super importante. Tem recurso para isso, não é... Muita gente fala assim, não tem dinheiro. Essa lei que teve aí agora tem 3,5 bilhões, né, que foram para a compra de equipamento e para levar conectividade. O GAP teve 3,2 bilhões aí para poder ser investido em conectividade das escolas. Se não é suficiente, pode ser que não seja suficiente, mas tem recurso. Agora, quem está, onde é que está a governança disso tudo? Né? Será que esses recursos, essas iniciativas todas estão sendo bem feitas e estão sendo feitas de forma coordenada? Será que não está havendo iniciativas que estão sendo feitas em duplicidade, por exemplo, se gastando indevidamente? Isso é que eu tenho as minhas dúvidas e que precisava se pensar um pouquinho nisso. Como é que se consegue uma governança que seja eficiente? O que se gasta é realmente esse valor? Precisava ser gasto dessa forma, dessa maneira? Como é que a gente consegue resolver esse problema? Vocês devem estar, assim como estão fomentando aqui no Brasil essas tecnologias, Chico, imagino que a Qualcomm em outros países esteja atuando também na mesma linha, né? Vocês devem estar tentando com que outros países comprem essas ideias. Tem algum esforço de compartilhamento desse conhecimento entre outros governos, outras iniciativas governamentais de tecnologia? Vocês fomentam isso? Nós estamos trabalhando com os governos do mundo inteiro, tá? Até no sentido, um dos objetivos principais é de baixar o custo desses equipamentos, né? Porque tem inovações que são inerentes da tecnologia que a gente está trazendo, e essas inovações têm um custo, né? Mas o que a gente está fazendo? Está trabalhando com os governos do mundo inteiro, tentando entender para cada país aquilo que é realmente essencial e aquilo que não é essencial, né? Tirar aquilo que... até ter um modelo, por exemplo, a gente está tentando desenvolver agora. O custo desses laptops aí, hoje, ainda é um pouco caro, mas a ideia é trazer isso aí para coisa de $150, que é um preço bastante razoável. Você pensar em custos internacionais de 150 a $200, né? Talvez tenha que se tirar algumas coisinhas aqui, é isso que a gente está trabalhando. Trazer a tecnologia, trazer essa inovação a um preço que seja compatível para que possa competir com o mercado, né? A gente até tem atuado bastante. Uma das coisas que está acontecendo é, às vezes, os requisitos que se utilizam nas licitações, né? Isso é uma coisa que a gente identificou aqui. Eu estou fazendo um trabalho junto às secretarias no Brasil, né? E os colegas estão fazendo lá fora também. É que, às vezes, você usa requisitos que se usava há 10 anos atrás. E que já a tecnologia evoluiu, o pessoal está pedindo coisa que se pedia 10 anos atrás. E que hoje você tem uma coisa chamada nuvem, que você joga tudo para lá e faz nela. Aí o cara quer botar a memória dentro do computador. Encarece o computador para quê? Para nada, não precisa mais. Entendeu? Então, essas coisas precisam ser pensadas de para ver se está sendo bem gasto, se é isso, se não está se exigindo coisas que não precisa mais, né? Então, isso é o que precisa pensar um pouco. Eu queria abrir para a plateia para duas perguntas bem rápidas e objetivas. Aí a gente vai fazer uma pequena inversão aqui, tá? A gente teria o intervalo e depois a apresentação de 3 cases do Uruguai, do governo do Paraná e da Vero, da iniciativa privada. Como a gente já está com a nossa palestrante do Uruguai no link, que ela vai entrar virtualmente, para a Mariana não precisar ficar esperando, antes do intervalo, então, a gente traz a apresentação dela, depois a gente faz um break e depois dá a sequência. Mas, antes, queria dar essa oportunidade para vocês perguntarem, caso alguém tenha alguma questão para os nossos debatedores aqui. Peço só que seja bem objetivo.
Não havendo, então, ó, o moderador aqui agradece também, porque a gente tem que cumprir o horário. Peço uma salva de palmas para os nossos palestrantes. Agradeço mais uma vez Júlia, Lia, Bitelli, Chico, Tomás, pela presença de vocês. Convido vocês a se acomodarem na plateia. Quem estiver aqui para o aeroporto, fica à vontade. E, Gi, a gente já está com a Mariana no ponto, a gente consegue colocar ela? Então, tá bom. Mais uma vez, agradeço a presença de vocês. Acomodem-se aqui para a gente dar sequência aqui na nossa apresentação.